A ideia aqui é conversar um pouco a respeito de fotogrametria e tentar responder uma pergunta que, para mim, é uma pergunta que me intriga, o quanto que essa técnica de fotogrametria é uma coisa viável para a obtenção de um modelo digital, a partir de um modelo de gesso, em especial quando a gente compara essa técnica de fotogrametria com o uso de um scanner intraoral. Então, eu há, há muito tempo tenho contato com essas técnicas, com os equipamentos, scanners e também a parte de software, tanto a parte de software livre como os softwares voltados para desenho de restaurações, para desenho de guias cirúrgicos, tudo isso que hoje em dia é chamado de odontologia digital e que, em certa medida, por vezes a gente nem se dá conta, são coisas que já estão incorporadas à nossa rotina clínica. Você eventualmente pode nem ter um scanner intraoral, mas você vai ter as moldagens feitas no teu consultório sendo levadas para um laboratório e essa informação sendo transformada em informação digital e nesse ambiente digital muito provavelmente grandes passos do trabalho protético que está sendo realizado está ocorrendo dessa forma digital. Então, por vezes, a gente nem se toca de que já está envolvido nessa cadeia de processos que envolve o digital, mas isso é muito mais comum do que, eventualmente, a gente possa imaginar. Uma coisa que me motivou também a fazer esse vídeo foi justamente a leitura desse artigo em que esses autores, né, a primeira autora, a Francesca Azotti, eles buscam determinar qual que é a fidelidade que você tem na técnica de fotogrametria. E compara essa fotogrametria com as técnicas que já estão consagradas. Né? Ninguém discute que você pode usar um scanner intraoral, ninguém discute que você pode usar um scanner de bancada como elementos que vão capturar a informação presente na boca do paciente. E esse artigo ele compara justamente essas diferentes possibilidades com a fotogrametria. E também é muito interessante nesse artigo que, diferente daquilo que a gente vê até de forma meio, sei lá, jocosa, ou eu não sei se inocente, romântica, em algumas publicações na internet, que parece que, como de um golpe de mágica, uma hora você está passando um celular sobre o modelo e no outro momento você já está trabalhando com esse modelo 3D no computador, como se não tivesse acontecido nada. Este artigo ele detalha de uma forma bastante rica quais foram os passos dados para a obtenção desses modelos 3D a partir da técnica de fotogrametria. Então isso aqui é uma coisa muito valiosa, até porque eu aproveitei esse artigo até para comparar com aquilo que eu vinha executando na técnica de fotogrametria. E o que talvez seja a única distinção entre esse protocolo descrito no artigo e aquilo que eu faço é que, na minha experiência, eu tenho muito mais facilidade de obter um modelo preciso quando eu trabalho as fotografias usando flash. Então, eu uso uma iluminação bastante intensa para obter essas fotografias e isso, na verdade, não é o que está descrito aqui no artigo, nesse artigo. Nesse artigo, o protocolo é que as fotos são feitas apenas levando em consideração a iluminação ambiente, não é usado a iluminação por flash. Então, esse é um detalhe que provavelmente não comprometeu o resultado do artigo dos pesquisadores, mas que, na minha experiência, eu sempre sou mais feliz quando eu uso o flash do que quando eu não uso o flash. Mas, de qualquer modo, há a descrição aqui do artigo e esse esquema aqui, esse roteiro, é algo bastante útil, em especial para quem não tem uma noção
a respeito do que fazer para conseguir fazer a técnica de fotogrametria. E a conclusão dos autores é muito interessante. Interessante sob dois aspectos. Primeiro, eles julgam que, apesar de ser uma técnica cujo custo é menor do que aquele envolvido na aquisição de um scanner intraoral, de um scanner de bancada, apesar desse custo menor, não houve um comprometimento na qualidade do modelo 3D gerado. Ou seja, a qualidade, quando você compara o que você teve como resultado na fotogrametria versus o escaneamento em bancada ou escaneamento com o scanner intraoral de um modelo de gesso, os autores concluem que essas três técnicas elas apresentaram qualidades, precisão, uma precisão similar. Então, isso é uma conclusão interessante para o lado da fotogrametria. Outra coisa que é interessante nestas conclusões é talvez observar como ao conceito de custo mínimo é uma coisa relativa, né? Porque talvez quando você compare o custo do equipamento do scanner intraoral, é óbvio que ele é muito alto se comparado àquilo que você precisa para fazer uma fotogrametria. Mas o que não se está levando em consideração é a necessidade que você vai ter de dominar diferentes etapas para conseguir fazer a fotogrametria e o tempo que você vai gastar para fazer essa fotogrametria. Né? Então, se a gente colocar esses fatores no custo, talvez a gente visse com mais reserva essa observação a respeito do custo mínimo voltado para fotogrametria. Mas o objetivo deste vídeo é justamente fazer essa discussão e apresentar para vocês, de uma forma que eu vou tentar ser didático, explanar quais são as etapas e quais são os passos para que você consiga fazer a fotogrametria. Então, eu vou conversar com vocês a respeito do que é fotogrametria, vou falar a respeito de quais equipamentos nós precisamos para realizar a técnica, vou conversar com vocês um pouco a respeito da estratégia para adquirir as fotos e vou falar também daquilo que a gente precisa fazer com essas fotos para que elas fiquem mais fáceis de serem digeridas pelo software de fotogrametria. Então, como a gente trata essas fotos, como a gente salva essas fotos, para que o teu processo de fotogrametria ele aconteça de uma forma mais tranquila. Então, o termo fotogrametria, na verdade, representa a associação de três termos distintos, né? Foto, fotografia de fotografia, grama de traçado. Então, quando eu penso em traçado, eu imagino linhas que caminham em direção ao objeto e que me dão uma perspectiva de como estão distribuídos diferentes pontos, diferentes referências desse objeto. E métrio, ou medida, então é a associação. A partir de uma imagem 2D, eu, através de um software de fotogrametria, consigo estabelecer pontos, referências nessa imagem e vou buscando essas mesmas referências em outras fotos e a partir desse processo eu consigo criar uma visão global deste objeto e vai me permitir então criar uma representação tridimensional desse objeto que está documentado, que está registrado na forma de fotos que são elementos bidimensionais. A técnica de fotogrametria ela é usada para fazer um levantamento topográfico, ou seja, você pode colocar isso, uma câmera num drone, ou num helicóptero, ou num avião e fazer o registro aéreo de uma região e depois com essa técnica de fotogrametria juntar todas essas fotos e fazer a reprodução em 3D do que seria o mapa dessa região. E também pode ser usado para você fazer uma representação 3D de um objeto. Um objeto pode ser um objeto grande, como um castelo, uma casa, um prédio ou uma estátua,
ou eventualmente uma maçã, um abacaxi, uma mexerica ou um modelo de gesso. E a partir da obtenção desta informação, você vai dar as mais diferentes utilidades para isso. Então, por exemplo, eu posso escanear uma estátua que eu acho bonita, que eu gosto, faço a fotogrametria, gero esse objeto 3D e a partir do momento que eu tenho essa informação 3D, eu consigo, por exemplo, levar isso para uma impressora 3D e fazer uma estátua para mim. Né? Eu consigo fazer uma reprodução daquilo que eu vi na rua, que eu gostei, eu consigo fazer isso para mim. E a fotogrametria hoje é um campo que tem muita procura, porque com essa popularização dos jogos de console ou de computador, o metaverso, tudo isso que envolve um ambiente virtual, muitas pessoas se valem dessa técnica de fotogrametria para, por exemplo, fotografar uma árvore. Então faz uma volta, obtém fotos em todo o entorno de uma árvore bonita. Transforma essas fotos num objeto 3D e incorpora esse objeto 3D ao ambiente do jogo, ao metaverso, ao que for. Então isso é muito mais simples e te traz um resultado muito mais realista do que eventualmente você partir para fazer o desenho dessa árvore já no próprio software de edição 3D. Então, o campo da fotogrametria ele é bastante amplo, né? E sempre foi de meu interesse, por quê? Porque já há muito tempo eu me valho da possibilidade de filmar a cabeça do paciente, fazer um 360 da cabeça do paciente, pegar esta informação e num software de fotogrametria gerar um modelo 3D da cabeça do paciente. E isso para mim é de valia, por exemplo, na tentativa de criar um articulador customizado. Por quê? Porque nesse escaneamento 3D da cabeça do paciente, eu consigo ter uma referência de onde está o eixo de rotação terminal da mandíbula e consigo incorporar essa informação ao escaneamento em boca. Então, são várias possibilidades que você tem dessas ferramentas digitais que são extremamente úteis que podem ser aplicadas de uma forma objetiva, com muita vantagem no nosso dia a dia. São simples? Não são. Mas, na verdade, a partir do momento que você se familiariza com a ferramenta, até que pode ser algo mais tranquilo. Bom, eu não estou querendo uma árvore, não quero copiar uma árvore, eu quero copiar um modelo de gesso. E aí, o que vocês estão vendo? Uma sequência de fotos, né, uma pequena sequência de fotos das que foram feitas, na perspectiva de fazer a fotogrametria desse modelo de gesso. Então vocês veem que as fotos elas vão se repetindo, existe uma similaridade entre uma e outra, e isso é uma coisa importante, eu tenho que fazer um overlap, chamado overlap, uma sobreposição de pelo menos 80% entre uma foto e outra, ou seja, 80% do conteúdo de uma imagem tem que se repetir na seguinte, e assim sucessivamente. Isso vai garantir que o software não se perca, ele saiba que a forma de encaixar a informação dada entre as diferentes fotos. E na medida em que ele vai fazer esse encaixe nas fotos que foram tiradas em 360 graus, você consegue então criar essa representação tridimensional. O software que faz esse milagre, né? Na verdade não existe um software, há vários softwares que fazem isso. Né? Isso aqui, ó, eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 softwares diferentes, mas essa lista com certeza ela alcança a casa de 20 softwares diferentes, que eu pelo menos conheço, que eu saiba que existem, que são voltados para a fotogrametria, mas há dois aqui que se destacam se destacam para mim porque são aqueles com os quais eu criei mais familiaridade. O primeiro deles é esse Reality Capture, que é um software que não é gratuito, mas que é muito interessante, que é muito bacana de ser usado. E o outro software, esse é aquele que é o mais popular, em especial nessas aplicações que a gente vê voltadas para a odontologia, que é o 3DF Zephyr.
Tá? Ele tem uma versão gratuita, que aceita que você use até 50 fotos para fazer a renderização, para fazer o processo de um objeto. E vai ser aquele que eu vou usar no próximo vídeo para exemplificar como eu obtive os modelos 3D. Isso aqui é uma representação daquilo que está acontecendo no software de fotogrametria. Então eu tenho duas fotos na sequência com uma sutil alteração na posição desses modelos. E o que o software faz? Ele busca localizar os pontos de coincidência entre uma imagem e outra. Quanto maior o número de pontos de coincidência, mais fácil é para o software saber uma posição relativa no espaço daquele determinado ponto. Na medida em que ele faz esse processo em várias fotos, ele consegue ter uma noção espacial daquele volume, daquele objeto, e isso vai te garantir a possibilidade dele então gerar o arquivo 3D, o arquivo que é aquilo que nos interessa como resultado final nesse processo de fotogrametria. Então vamos lá. O que eu preciso ter? Eu preciso ter fotos bem tiradas, eu preciso ter fotos com um excelente foco e eu preciso ter fotos que tenham pequena variação entre um momento e outro, entre uma posição e outra, para que esse software não se perca e eventualmente, não é que ele pode eventualmente até com uma quantidade menor de fotos fazer a fotogrametria, mas você provavelmente vai ter uma resolução dessa fotogrametria que não vai ser uma resolução satisfatória. Então, quando a gente fala de um modelo de gesso, 50 fotos é um número excelente para você trabalhar. E esses softwares, independente se é o 3D Zephyr, se é o Reality Capture, se é o Agisoft, se é o Measure, o que você vai ter de comum neles é o seguinte, que num primeiro momento você vai jogar as fotos lá dentro do software e ele vai gerar uma nuvem de pontos. Essa nuvem de pontos, que é o que a gente está vendo aqui, ela te dá uma noção daquilo que foi a informação capturada pelo software. E se você achar que aquilo está bom, você vai para uma segunda etapa. Na segunda etapa, esses pontos eles são unidos e transformados numa malha. Essa malha, ou mesh, é aquilo que nos interessa. Né? Essa malha é aquilo que presta para que, de posse dessa informação, nós possamos fazer a manipulação dessa informação no Mesh Mixer, ou eventualmente no Exocad, no Dental System, onde for. Onde você tiver um software de manipulação 3D, no Blender, onde você tiver um software de manipulação de imagem, aquilo que vai ser manipulado é justamente essa malha, esses polígonos que estão formando uma representação espacial de um objeto nesse ambiente virtual. Então, você no primeiro momento você cria a nuvem de pontos, depois você gera a malha e no terceiro momento, isso é algo para a gente ter uma finalidade cosmética apenas, você pode criar uma textura. E o que é a textura? O software, a partir das informações de cor contidas nas fotografias, busca fazer uma representação dessas cores também no objeto que ele está gerando. Né? E aí essa informação ela vai ser gravada, ela vai ser salva num arquivo que pode ter a terminação, são várias terminações, mas aquilo que é mais comum para a gente é os arquivos com extensão .obj ou .ply, tá? Mas, de novo, esse processo, essa última etapa que é chamada de texturização, é algo que tem mais um efeito, eu diria, cosmético para a gente do que propriamente algo útil quando a gente pensa, por exemplo, se isso nos ajuda ou não a você definir uma margem de preparo no ambiente virtual para você decidir qual vai ser o contorno da restauração que vai ser fresada, que vai ser impressa e por aí vai.
tá bom? Mas basicamente o que você tem nesses softwares é um esquema muito semelhante de todos eles. Você gera a nuvem de pontos, você cria o mesh, cria a malha, e em cima dessa malha você pode vestir ou não essa camada externa que é a textura. O que eu preciso ter para fazer a fotogrametria? Então vamos lá, eu separei aqui alguns pontos que eu julgo que são os básicos para você ter uma fotogrametria de qualidade. Tá? E já de cara, falando a respeito daquilo que eu preciso para a fotografia, eu já estou mostrando aqui uma foto indicando que aquilo que nós vamos usar preferencialmente é uma máquina fotográfica profissional ou semi-profissional. Uma máquina fotográfica com lentes intercambiáveis e ela pode ser no estilo reflex ou pode ser mirrorless, tanto faz, mas o que é importante é que ela tenha um tamanho de sensor que seja significativamente bom para garantir uma boa resolução da foto. Então, a melhor foto que eu consigo tirar com o celular, ela não vai se comparar à foto que eu tenho com uma máquina dessas. Por quê? Porque o tamanho do sensor contido no celular, o sensor é aquilo que registra a informação da foto, ele é infinitamente menor ao tamanho do sensor que eu tenho numa máquina profissional ou semi-profissional. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto. Eu preciso de qualidade de informação, eu preciso de volume de informação. Um sensor pequeno me traz pouca informação. Um sensor grande vai me garantir uma quantidade maior e melhor dessa informação. Então, já para a gente economizar a conversa, é por isso que a gente vai optar por usar um esquema em que a gente vai usar uma máquina, uma câmera DSLR, que é Digital Single Lens Reflex. Tá? Que, na prática, o que é? É uma câmera fotográfica que vai te permitir usar uma lente chamada de lente prime. O que é uma lente prime? É uma lente cuja distância focal é fixa, não varia, não é uma lente zoom. Isso talvez seja o aspecto mais importante na fotogrametria, porque você pode se ver tentado a usar, de repente, uma lente cujo valor, uma lente mais simples, uma lente mais barata para fazer a fotogrametria. E a consequência disso é que, nesse processo de fotografar o objeto, você vai mudando. Numa hora você tira uma foto com a lente a 24 mm, depois a 50 mm, depois a 80 mm, tudo bem? Quando esta informação vai para o software de fotogrametria, ele vai ficar totalmente perdido. Por quê? Porque você tirou fotos cuja referência de distância é absolutamente distinta entre uma imagem e outra. A lente fixa, ou a lente prime, ela te permite aumentar ou diminuir o tamanho do objeto que você vê na câmera na medida que você se aproxima ou se afasta desse objeto. Eu não tenho como fazer um zoom. Então, o software de fotogrametria, primeiro, ele vai ler o metadata do arquivo da fotografia e vai saber qual foi o equipamento fotográfico que você usou e qual foi a lente que você usou. Isso é uma informação muito interessante para que ele consiga criar essa referência de qual é a real distância entre a câmera fotográfica e o objeto. Se eu estou usando uma lente zoom, se eu estou usando um celular e eu tenho uma variação na aproximação que eu faço ou não desse objeto, eu vou ter o software totalmente perdido nesses ajustes. Ele vai renderizar alguma coisa? Ele vai fazer alguma coisa? Vai. A questão toda é saber, isso vai ter qualidade? Isso vai ter validade? Essa é a grande questão. Eu preciso também de um tripé. Então, a máquina fotográfica, muitas vezes, vocês estão vendo aí na foto, existe um iluminador do lado esquerdo que está me ajudando a dar foco à medida que eu vou fazendo as fotos. Todos esses elementos eles ficam melhores se posicionados num tripé, para que não exista vibração. Toda vez que eu vou fazer a foto e a pressão do meu dedo, a pressão da minha mão sobre a máquina, ela pode ser suficiente para desfocar aquele objeto que eu estou fotografando. Então, o ideal é você trabalhar com o tripé
E ao invés de apertar o botão para disparar a máquina, você usa um disparador. Você faz então esse disparo à distância. Então aqui na foto eu tenho um cabo aqui pendurado, isso aqui é uma extremidade que está conectada à máquina, e aqui na mão esse controle, ele é justamente o disparador. Então eu consigo fazer o disparo da máquina sem tocar na máquina, sem chacoalhar a máquina, sem fazer a máquina vibrar. E aí a qualidade da foto ela é bem melhor. Como eu falei para vocês, eu também tenho a preferência, fui mais feliz todas as vezes em que eu usei um flash. Agora esse flash, vocês estão vendo que há 2 flashes aqui dentro dessa caixa. Esse flash ele não pode ser direcionado para o objeto, porque senão a luz vai ficar muito dura, a projeção de sombras vai se tornar muito intensa e o processo de fotogrametria ele vai falhar. Eu preciso ter o que se chama de luz difusa. E para eu ter essa luz difusa, primeiro, eu vou orientar esses flashes não em direção ao objeto, mas eu vou direcioná-lo ao teto, à parte superior. E aqui no caso, para tornar essa luz, para que essa luz não se perca no ambiente, eu posiciono tanto o modelo quanto os flashes dentro disso aqui. Isso aqui é uma caixa de papelão, revestida com papel branco, que faz, às vezes, de uma caixa de luz. Então, isso aqui, existem tendas de tecido translúcido, existem caixas mais sofisticadas de plástico, e existe essa alternativa aqui, que é pegar uma caixa de papelão grande e transformar isso aqui num mini estúdio. O que acontece? No momento em que eu disparo, olha, existe um rádio que está comandando estes flashes aqui embaixo. A partir do momento em que eu disparo a câmera, este rádio comanda esses flashes soltam a sua centelha que vai iluminar esta caixa em todos os seus lados, e a luz proveniente dessa iluminação cai de forma bastante gentil e homogênea sobre o objeto. Então isso vai garantir que ao invés de eu ter uma luz dura, eu vou ter algo que se chama, que nós convencionamos chamar de luz difusa, que é muito interessante para que nós consigamos ter um resultado bacana na fotografia. E por último, se vocês olharem aqui, eu tenho um iluminador, um pequeno LED, que não está mudando em nada aquilo que eu vou conseguir de iluminação do objeto. A gente pode até achar que essa luz é forte, mas na verdade ela não afeta em nada a fotografia. Qual que é a função dela? Como eu estou com um objeto dentro dessa caixa, esse objeto vai estar posicionado num lugar escuro. E eu preciso olhar com bastante detalhe através do visor da câmera fotográfica para saber se meu objeto está em foco ou não. Então, para me ajudar nessa tarefa, eu coloco o iluminador iluminando o objeto, e isso vai tornar minha tarefa de ver se o objeto está em foco ou não algo muito mais tranquilo. Então, basicamente, é isso que a gente precisa para a fotografia. Uma caixa revestida com papel branco, ou pode ser uma tenda de luz, tudo bem? Flashes, disparador, um iluminador, rádio para comandar os flashes e uma câmera profissional ou semi-profissional junto com uma lente prime, uma lente com distância focal fixa. Uma lente que tem a distância focal fixa é a macro que nós usamos para fazer fotografia odontológica. Então, quem tem uma lente da Canon de 100 mm pode usar essa lente. Quem tem uma lente de 105 da Nikon pode usar essa lente. Quem eventualmente tem uma cinquentinha fixa, tanto da Canon quanto da Nikon, também pode usar. O que é importante é que não seja uma lente do tipo zoom.
Isso vai indicar que, se eu quero me aproximar do objeto, eu tenho que trazer essa câmera mais perto do objeto. Se eu quero me afastar do objeto, se eu quero diminuir o tamanho do objeto na tela, eu tenho que me afastar fisicamente desse objeto. Eu não tenho como dar zoom, né, para realizar essas tarefas. Eu fiz várias tentativas de iluminação, né? Estou um tempo quebrando cabeça com isso, né? Então aqui vocês veem 2 painéis de LED extremamente fortes. Isso aqui, inclusive, deu ficar olhando esses painéis enquanto fazia as fotografias. Isso dá uma dor de cabeça do cão. LEDs pequenos, que também, eventualmente, podem iluminar o objeto, mas que a qualidade final da fotografia não fica legal. Tá? O lance realmente é flash, é intensidade de luz. E aqui dá para a gente ver o resultado prático disso, de como eu imagino que essa intensidade da luz ela acaba afetando a qualidade da fotogrametria. Então vocês vejam que aqui eu tenho um aspecto muito irregular do modelo, um pouco menos irregular, mais irregular, um pouco menos irregular, mais irregular, e aqui já está legal. Tudo bem? Agora, frente a essas alternativas aqui, então, olha, câmera digital DSLR com prioridade de abertura, ou seja, não usei o flash, a máquina está montada no tripé. Por mais que eu tenha sido cuidadoso para tirar essas fotos, eu acabo tendo um aspecto de modelo final que não é muito legal. Está bastante irregular. Painéis de LED forte. Então eu iluminei, mas ainda assim eu tenho uma resolução final aquém daquilo que eu estou vendo aqui com o flash. LEDs, painéis de LEDs fraquinhos, aqueles pequenos que eu mostrei para vocês. Também o resultado pior ainda. E isso aqui é uma coisa curiosa, porque é aquilo que eu obteria pela extração da informação obtida com um vídeo feito com o celular. Né? Então, aqui tudo bem. Eu sei que é um modelo, eu sei que são incisivos centrais e tudo mais, mas o resto é tudo adivinhação. A resolução que eu tenho aqui, ela fica muito aquém daquilo que seria o ideal. Tá bom? Mas mesmos modelos e a diferença que você tem entre um resultado e outro. Então, passada essa etapa daquilo que eu preciso para fotografar, eu também tenho que me preocupar daquilo que eu preciso ter de software para manipular essa informação. E eu vou ter 3 momentos em que eu vou precisar usar softwares. No primeiro momento, depois que eu faço a fotografia, eu preciso ter um editor de fotos. Então eu posso usar o Photoshop, que é aquilo que eu prefiro, ou posso optar pela versão gratuita do Photoshop, que é esse software GIMP. É um software aberto, é um software freeware, que pode ser utilizado com a intenção de uniformizar o aspecto de cor, de sombra, de contraste das diferentes fotos que você fez do modelo. Então isso aqui é a preparação para a gente chegar nessa etapa aqui, que é o software de fotogrametria. Esse daqui vai ser o software que nós vamos usar no próximo vídeo para exemplificar como se faz essa técnica de fotogrametria. Terminada a fotogrametria, eu vou gerar um arquivo OBJ, eu vou gerar um arquivo .pli, eu vou gerar um arquivo STL. Esses arquivos, para que eu possa manipulá-los, eu vou precisar de um software como o Mesh Mixer, o Blender, o ZBrush, o Exocad, o Dental System e por aí vai. Tá? Então, além da máquina fotográfica, eu preciso ter o quê? Um computador que me permita usar estes softwares. E agora vem a parte que não diria a crítica, mas uma parte importante para que teu trabalho de fotogrametria não se torne uma tarefa que vai tardar 2 dias para ficar pronta. Eu preciso ter um computador de alta performance. E o que é um computador de alta performance? É um PC gamer bom, um PC gamer com bastante memória RAM, um PC gamer com uma placa de vídeo
que é uma placa de vídeo dedicada com bastante memória RAM. E eu preciso ter um processador, também um processador de alta performance, Core i7 ou o equivalente dele da AMD, ou um Core i9 e por aí vai. Ou seja, aquilo que eu preciso ter como equipamento, como hardware do computador, é um esquema robusto, um esquema de alta performance. E aí vocês já podem concluir que este equipamento, com certeza, é um equipamento de alto custo. E que se assemelhem muito, ipsis literis, aquilo que você precisa quando você vai fazer um escaneamento intraoral. Se teu scanner está ligado a um computador, está sempre ligado a um computador, a performance desse escaneamento está umbilicalmente ligada à característica do computador que você está usando. Então, o software dos scanners vão sendo atualizados, a demanda desses softwares vai sendo cada vez maior e você precisa ter um hardware do computador que acompanhe essa evolução, porque senão você termina como uma carroça. E por último, é a seção acessórios. Tá? E esses acessórios, aí vocês estão vendo em verde, coisas feitas aqui no Mesh Mixer, na perspectiva de customizar, de me facilitar a minha vida no trabalho com esses modelos. Então, a primeira coisa que vocês estão vendo aqui é uma mesa giratória, uma base giratória. Isso aqui eu desenhei no Mesh Mixer, imprimi numa impressora 3D, mas existem várias soluções que podem substituir isso aqui, que você compra na internet com grande facilidade. Uma mesa giratória, uma base giratória. Estas pecinhas verdes são peças pequenas, vocês veem aqui, olha, tem 14 milímetros de largura. E eu colo essas pecinhas de resina, eu desenhei essas peças, eu desenhei no Mesh Mixer, imprimi essas peças e colo essas peças com Super Bonder no modelo de gesso, porque quando eu termino o processo de fotogrametria, o objeto 3D gerado, ele não tem as dimensões do objeto original. Eu preciso, de alguma forma, aferir e criar a proporcionalidade entre aquilo que é o tamanho do objeto 3D e aquilo que é o tamanho do objeto real. Então, traduzindo para o português, eu pego o modelo gerado na fotogrametria, levo isso num software 3D, faço a medida nesse software de uma referência de tamanho. E vejo que no software está medindo quanto? Está medindo 4 milímetros. Vou para o mundo real, pego o paquímetro, meço essa mesma distância, esse mesmo objeto no mundo real, e vejo que ele tem 14, então eu tenho que criar uma proporção entre 4 e 14 e aplicar essa proporção de modo a tornar a dimensão do objeto 3D semelhante, igual àquela que é do objeto real. Então, eu preciso usar algum artifício, isso aqui é um exemplo de algo que pode ser utilizado, que vai colado no modelo, que vai fotografado junto. Mas eu posso também fazer pequenas perfurações, ou eu posso me valer da altura do dente, da distância entre dentes para fazer essas medidas. Mas essas distâncias entre dentes, de altura de coroa e tudo mais, eu acho que tem uma subjetividade muito maior do que quando você aplica uma referência como essa, que é uma referência geometricamente bem definida e mais fácil de ser identificada, tanto pelo software como por nós, no momento que a gente está fazendo esses ajustes. Essa etapa de calibração entre o objeto 3D e o objeto real, eu vou mostrar em detalhes depois, no final dessa série de vídeos. Paquímetro de qualidade, né? E vocês vão ver que, apesar de eu estar aferindo aqui esse tamanho em milímetros, eu sempre uso a aferição, a medida em polegadas. Por quê? Porque quando eu uso em polegadas, essa casa decimal do tamanho,
ela, ao invés de ter 2 dígitos, ela pode ter até 4 dígitos. E isso é muito interessante para que eu tenha uma precisão maior na definição desse tamanho desses objetos. Como eu vou fotografar? Isso é fundamental, né? Então, aqui no YouTube eu tenho alguns vídeos, vocês podem pesquisar no canal, alguns vídeos a respeito de fotografia. Aqueles que não estiverem familiarizados com os conceitos de abertura, velocidade, sensibilidade e ISO, eu recomendo que assistam esses vídeos e eu tento de alguma forma explicar esses conceitos e mostrar como aplicá-los na prática, na fotografia odontológica. E isso vai valer também para a foto com fotogrametria, né? Eu vou fotografar. O que eu tenho que ter em mente? Eu tenho que ter em mente que é melhor eu ter mais informação do que menos informação. Então eu prefiro ser exagerado, tirar mais fotos do que eventualmente ser econômico na quantidade de fotos. Porque apesar de todo o cuidado de você, foto a foto, estar ajustando, tentando travar o foco para que o objeto fique bem, com uma resolução boa, eventualmente você pode ter uma ou outra imagem cuja qualidade está comprometida. Se a imagem está comprometida, quer dizer que a resolução que você vai ter na fotogrametria também vai ficar comprometida. E a gente tem que ser muito cuidadoso com relação a isso. Então, se eu tenho uma foto que não ficou legal, e eu tenho um backup, algo a mais que posso substituir, melhor. Se eu não tiver isso, eu provavelmente vou ter que montar todo o circo de novo e fotografar de novo o objeto. Overlap de 80%. Então, aquilo que eu falei. A gente vai girando o objeto e é importante que entre a primeira foto e a segunda foto, 80% do assunto coincida. Aquilo que eu vejo na primeira foto e na segunda foto tem que ter similaridade em pelo menos 80%. O objeto ele tem que preencher o máximo possível do teu campo de visão na máquina fotográfica. Por quê? Porque se eu estou longe, fotografando o modelo distante, eu posso ter, por exemplo, esse modelo representando 20% da área da fotografia. Isso é bom? Não, não é bom, porque eu, na verdade, estou desperdiçando 80% da informação com algo que o programa de fotogrametria vai cortar. Então, a resolução que eu vou conseguir, o nível de detalhe que eu vou conseguir, não vai ser tão bom quanto se eu, ao invés de ter essa imagem distante, eu aproximar a câmera fotográfica e tentar preencher o máximo possível a visão que eu tenho através da lente da máquina fotográfica, preencher ao máximo essa visão com o objeto. Então, aqueles pixels que eu estou desperdiçando quando eu fotografo longe, eu, na verdade, estou usando uma quantidade maior desses pixels com algo que me interessa, que é a visão do objeto que eu quero fazer, em que eu quero fazer a fotogrametria. Então, quanto mais eu consigo preencher o campo de visão com esse objeto, maior vai ser a resolução que eu vou ter no final. Qualidade do foco é fundamental. Se você não tem foco, o programa de fotogrametria ele pode até imaginar o que é aquela região, né, e vai te dar um resultado. Só que quando você for olhar o modelo final, o modelo 3D que você gerou, você vai ver que aquilo poderia estar melhor. Usar o disparador, né? Então não chacoalha a máquina fotográfica, não mexe na máquina fotográfica, não faz vibração na máquina fotográfica. Isso é uma garantia muito interessante que a gente vai ter uma qualidade de imagem melhor. E variar a direção das fotos, né? Então vocês vão ver que a gente vai fazer um 360 graus em volta do objeto e também vai fazer esse mesmo 360 graus com 2 ou 3 inclinações diferentes. A gente precisa ter no mínimo 2 inclinações distintas. E padronizar todos os valores de abertura, velocidade, sensibilidade e ISO naquela sequência de fotos de um objeto ou de um modelo. Então,
O que eu não posso ter aqui? Olha, eu tenho o meu modelo fotográfico, o modelo de gesso. E se eu faço poucas fotos, eu vou ter o programa de fotogrametria gerando alguma coisa. Só que muito provavelmente a resolução, a riqueza de detalhes que essa fotogrametria vai me gerar, ela é infinitamente menor do que se eu fizer um esquema como este daqui, em que eu faço ao menos 20 fotos girando em torno do objeto. Então, mais informação é melhor. Pouca informação é ruim em termos de resolução. Então, vocês vejam que a gente faz essa volta 360 graus no entorno do objeto, fazendo essas 20 fotos, e depois repete esses giros, né? Então faz uma primeira inclinação, uma primeira abordagem de frente para o modelo, depois inclina 30 graus ou 20 graus, depois inclina mais um pouquinho, e a cada uma dessas inclinações a gente vai fazer o giro 360 graus. E aí, o que você tem como resultado? Né? Então, 20 fotos em cada uma das inclinações. Se eu fizer 3 inclinações, né, eu vou acabar com 60 fotos, ou 40 fotos se eu fizer 2 inclinações. E essa quantidade de fotos ela é interessante para a gente ter uma boa resolução na fotogrametria. Eu mostrei para vocês a caixa de luz, onde eu faço a fotografia. Eu mostrei para vocês a base giratória. Por quê? Porque, apesar de eu estar representando isso aqui, a gente fez as fotos em volta do modelo, na prática, a gente posiciona esse modelo sobre essa base giratória e o que gira não é a câmera, o que gira é o modelo. Mas, como efeito prático, a gente vai atingir o mesmo objetivo. Não sou eu que estou girando em volta do modelo, é o modelo que está sendo girado e a câmera está numa posição fixa. Então, isso acaba sendo uma forma mais fácil da gente fazer esse registro fotográfico. E por fim, está aí, então, o resultado desse trabalho. As diferentes fotos que foram tomadas deste modelo inferior, vocês vejam aqui em verde que está aparecendo o meu guia aqui, que vai me favorecer depois a obtenção de um padrão de tamanho compatível com o tamanho do objeto real. E a gente, então, feitas as fotos, tem condição de abastecer o programa de fotogrametria dessas informações. Qual o ajuste que eu vou fazer na máquina fotográfica? Talvez esse seja também um fator, além do foco, essencial para a qualidade da fotogrametria. Então, já falei para vocês as dúvidas a respeito de abertura, velocidade, sensibilidade ISO, eu acho que podem ser aclaradas nesses vídeos que estão colocados aí no meu canal no YouTube. E basicamente o que vocês vão notar é que a gente tem uma preocupação muito grande com relação à qualidade da imagem, mas principalmente a resolução dessa imagem. Então, sem me alongar muito, a gente sempre vai pensar em usar uma abertura pequena para que eu consiga ter uma quantidade maior de informação com foco na foto. Isso se chama profundidade de campo. Usar uma velocidade compatível com a iluminação que a gente tem. Como eu estou usando flash, a minha questão de velocidade ela não é tão importante. Por quê? Porque o flash me dá uma quantidade muito grande de energia luminosa que garante que eu não tenha tanta preocupação assim com relação à velocidade de exposição dessa foto.
Agora, um fator que é muito importante, que por vezes, quando a gente faz a fotografia odontológica, eu não vejo problema em fotografar um paciente usando um ISO 400. Então, ISO o que, que é? É algo que imita aquilo que existia nas máquinas fotográficas analógicas e que representa a quantidade de luz necessária para que exista uma adequada exposição. Quanto menor o valor ISO, maior a quantidade de luz que eu preciso e maior a resolução, menor a granulosidade. Quanto maior o valor ISO, menor a quantidade de luz, só que o resultado é que a foto ela acaba perdendo em resolução. Ela acaba assumindo um aspecto granuloso, um aspecto ruim, um aspecto que vai fazer com que no processo de fotogrametria, se eu usar um ISO muito alto, eu vou ter uma superfície, vou gerar uma superfície 3D muito irregular. Agora, terminado esse processo de seleção de abertura, velocidade e ISO, o que é importante? Que a gente repita esses valores ao longo de todas as fotos. Então está aqui, olha, neste exemplo que eu estou mostrando para vocês, eu tenho uma velocidade de 1/80, uma abertura de 1/32 e a sensibilidade ISO de 100. Então eu estou usando uma velocidade que tanto faz aqui, uma abertura que é a menor possível para essa lente, para essa lente 100mm da Canon. Isso vai garantir que eu vou ter uma quantidade maior do assunto, do objeto que eu estou fotografando em foco. E a ISO, a mais baixa que existe nessa máquina. Eu tenho uma outra máquina que ela te permite uma ISO 50. Se eu estivesse usando a outra máquina, eu usaria ISO 50. Por quê? Porque isso vai fazer com que a foto ela adquira a maior qualidade possível, implicando em menor granulosidade possível também. E o último detalhe aqui, se vocês olharem, nesse setting, está escrito aqui a palavra RAW, que é o formato do arquivo que eu utilizo para fotografar. Esse formato RAW, eu vou descrever isso daqui a pouco para vocês, é o mais versátil na medida em que ela permite que depois eu trabalhe essa informação no Photoshop e consiga fazer muitas alterações sem perder em nada com relação à qualidade da fotografia. Então está aí montado o circo, dispara o flash e você tem essa foto aqui que tem um aspecto de que ficou bacana. E ficou bacana justamente em função, né, de eu me preocupar em travar o foco, girar o dial da lente para conseguir visualizar o melhor foco possível, mas também porque no ajuste da câmera eu usei uma abertura que não é uma abertura grande, eu usei uma abertura bastante pequena. E essa abertura pequena vai me garantir isso, que é uma profundidade de campo grande. Vocês vejam que nessa primeira foto eu pego o poodle, mas eu não sei o que está aqui. Nesta última foto, em que eu tenho uma abertura bem pequena, eu consigo ver que aqui é o poodle e aqui é o beagle. Tudo bem? Então essa abertura pequena ela é fundamental para a gente conseguir ter essa profundidade de campo. E além disso, é a mesma regra que se usa quando vai se fotografar em boca. Se eu quero ter um incisivo central, numa vista frontal, eu quero ter um incisivo central em foco e o terceiro molar também em foco, o que eu faço? Eu coloco o foco da minha foto, eu travo o foco da minha foto no canino. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma região que é aquilo que a gente fala assim, aqui é o foco, aqui fez a máquina fez o barulho mostrando que ele chegou no foco. Isso é chamado de plano de foco. E o que a gente sabe é que uma distância 1/3 aquém desse plano de foco e 2/3 além desse plano de foco fica em foco de uma forma bastante consistente.
Se eu colocasse o foco no incisivo central, fatalmente eu não teria essa sensação, eu ficaria com os molares desfocados. Se eu coloco esse meu plano de foco, esse ponto de foco nos caninos, eu vou ter, na distal dos caninos, eu vou ter com certeza os incisivos centrais em foco e também os molares em foco. Na fotogrametria, o que eu faço? Eu estou toda hora olhando pelo visor para ver se aquele elemento está em foco ou não. Se não está em foco, eu busco dar o foco no ponto mais distante. E aí eu trago um pouquinho esse foco para frente e eu consigo ter essa qualidade do foco numa área bastante grande. Isso associado com uma baixa abertura, com uma pequena abertura, te traz uma qualidade de imagem que é aquilo que a gente deseja para a fotogrametria. E esse foco sempre com a lente no manual. Então, ponto de foco, profundidade do campo de foco. Esse vídeo, na prática, é uma representação, uma tentativa de mostrar para vocês aquilo que está acontecendo. Vamos lá, se eu conseguir passar o vídeo, vai ser ótimo. Pronto. Então, isso aqui na prática é como as coisas funcionam, né? Eu acabei de tirar a foto. Então, agora o que eu faço? Vou mexer na posição, olha lá, a minha configuração, vou girar o modelo. Não é a câmera que gira. Eu giro o modelo. Estou segurando o celular, estou fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, tá bom? Girei o modelo. Acerto o foco de novo. E agora eu pego o disparador e vou fazer essa foto. Vocês vejam que aparece a centelha e está aí o resultado, então, da foto que foi tirada. E vou repetindo esse processo as 20 vezes nesse giro. Depois mais 20 vezes com outra inclinação. Já falei para vocês, né? Eu estou fotografando então nesse formato que é chamado de RAW. Esse RAW na Canon é o ponto CR2, na Nikon é o ponto DNG, na Sony eu acho que tem outra terminação também, eu não me lembro ao certo. Mas o que importa é que esse arquivo é um arquivo que detém RAW é cru, né? RAW ele detém a informação básica da fotografia. E eu consigo, com grande liberdade, no software, fazer o ajuste, aumentar um pouquinho a abertura, diminuir a abertura, deixar mais claro, menos claro, aumentar contraste, diminuir contraste, ou seja, tem uma flexibilidade muito grande para trabalhar com esses arquivos. Qual que é a parte ruim de você trabalhar com o RAW? É que você fica na dependência de processar essa informação num software, que aí no caso, como eu já falei para vocês, pode ser o GIMP, que é freeware, ou o Photoshop. O Photoshop hoje em dia ele tem um esquema de assinatura mensal com um valor bem camarada, então não é uma coisa complicada você usar. Agora, o GIMP também é uma boa alternativa caso você queira optar por uma versão gratuita. Neste processo, tanto no GIMP quanto no Photoshop, a gente vai transformar esse arquivo RAW num outro arquivo, num arquivo de grande resolução, com extensão TIFF ou extensão PNG. Eu prefiro trabalhar com o PNG, ele te dá um arquivo de muita qualidade, ele é um pouquinho menor do que o arquivo TIFF. Então, esse é um vídeo aqui para mostrar para vocês o esquema de trabalho. Então eu tenho uma Canon, eu tenho aí 152 fotos tiradas, e aí vem o absurdo, né? Essas 152 fotos geraram 3,28 gigabytes de tamanho em disco. É muita coisa. Então você precisa ter um computador parrudo para você aguentar
tanto volume de informação. Eu vou passar aqui rapidinho, porque o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o Photoshop e vou carregar essas 152 fotos no Photoshop. O Photoshop, nesse momento, ele vai abrir uma extensão dele que é chamada de Camera Raw. Nesta Camera Raw, eu tenho vários elementos aqui que me permitem fazer ajuste de exposição, contraste, white balance, sombras, texturizar ou não, mexer na luminosidade dos meios tons, que é esse ajuste de claridade. Ou seja, são várias as possibilidades que eu tenho para fazer o ajuste dessas fotos. E na medida em que eu estou satisfeito com o ajuste que foi feito, então eu mudei um pouquinho a exposição, tirei um pouquinho o realce, tirei um pouquinho da sombra, eu dou Ctrl C numa foto e repito esse processo nas demais fotos, para eu não ter que fazer esse processo de ajuste de foto em foto. Bom, eu tenho fotos mais próximas, fotos mais distantes, e eu vou aí customizando em função da foto ter ficado mais clara ou mais escura, eu vou customizando essa informação. Vocês vejam que esse modelo aqui não foi o mais feliz para a demonstração, porque ele está feito com aquele gesso suíço, queijo suíço, está cheio de bolha aqui, mas não tem problema. Então está aí a sequência das fotos, a gente vai passando essas fotos, vendo aquelas que precisam ou não de ajuste, e vai realizando então esses ajustes. Então, ao término do processo, o que eu vou ter? 152 fotos no formato RAW. Vocês vejam que eu tardei aqui praticamente 15 minutos fazendo o ajuste dessas 150 fotos. E a hora que eu estiver satisfeito com esses ajustes, então eu vou salvar esses arquivos RAW num outro formato. Como eu falei para vocês, eu prefiro o PNG, mas eu poderia usar aqui o TIFF, JPEG, o que eu achar mais conveniente. Mas por que PNG ou por que TIFF? Porque eu quero dar a maior quantidade possível de informação para o software de fotogrametria. Então eu vou salvar usando uma profundidade de cor de 16 bits, não de 8 bits, e usando uma resolução de 600 pixels por polegada, não de 300 pixels por polegada ou 180 pixels por polegada, ou seja, eu estou gerando aqui arquivos PNG que na média vão ter um arquivo, cada um deles vai ter 80 megabytes. É coisa pra caramba. Mas se eu quero uma resolução mais alta, é do jogo. Eu não posso me furtar de usar a melhor resolução possível para o caso. Então, fiz essa etapa, eu agora também preciso me organizar para colocar essas fotos em diretórios. Tá? Eu normalmente o que eu faço? Eu fotografo o modelo superior, modelo inferior, depois eu monto o superior e inferior e faço as fotos que eu chamo de registro oclusal, que são as fotos que vão me permitir depois, no Mesh Mixer, fazer a relação de oclusão entre o modelo superior e inferior. A gente vai ver isso em detalhes no terceiro vídeo. Então, essa organização em pastas, ela termina sendo interessante para que nós consigamos acessar esses arquivos e saibamos o que é do que, né? Então, um diretório para superior, então seleciono as fotos dos modelos superiores, e aí você carrega essa informação para dentro dessa pasta e repete o processo para inferior, repete o processo para as fotos do registro de oclusão. E ao final você tem então essa informação organizada e categorizada. Bom,
No próximo vídeo eu vou fazer a demonstração do uso do 3D Zephyr e depois, num outro vídeo, como essa informação gerada no 3D Zephyr, como é que a gente faz para manipular essa informação nos softwares de edição 3D. Por hora é só.